Meu nome é Vânia Silva, sou psicóloga junguiana e consteladora integrativa. Estou aqui hoje para dar continuidade ao estudo. Acredito que muitas pessoas tenham esse tarô, porque ele é bem conhecido. Anteriormente nós havíamos falado da carta do louco e hoje nós vamos falar da carta do mago, dando sequência aí no tarô. A carta anterior, o louco, representava Dionísio, o deus Dionísio, que já foi o vídeo anterior. E hoje nós vamos falar do mago, que representa o deus Hermes. Mas antes da gente começar a falar sobre Hermes, é muito interessante a gente antes analisar a carta, tá? Para nós podermos estar conectados com esses elementos que estão aí. E a imagem da carta, ela nos remete a muitas questões, ela traz uma impressão para nós, e isso nos ajuda a nos comunicarmos com a carta. Nós observamos ao fundo uma paisagem árida, como havia na carta do louco. Tá vendo que tem uma paisagem árida ao fundo? É como se aqui continuasse essa mesma paisagem. Só que aqui a gente já está mais em contato com essa paisagem árida que estaria embaixo da paisagem do louco, né? Como aqui representa ele pulando o abismo, aqui é como se ele já estivesse chegado no chão. As cartas, elas seguem uma linha de raciocínio. Então, ele tem um contato maior com a realidade. O personagem central está vestido com uma túnica branca e uma capa vermelha, apontando o braço, a mão direita, para o céu e a esquerda para o chão. Ele se encontra numa encruzilhada, onde as estradas continuam atrás, e à frente dele tem uma pedra que contém alguns elementos, que são a espada, o caduceu, uma moeda de ouro e uma taça. E na figura ele olha para a gente, para a pessoa que está olhando para ele, como se ele estivesse se comunicando, diferente da carta do louco, que ele olha para a paisagem, para o movimento que ele precisa fazer ali de saltar o abismo. Então aqui ele já se comunica conosco, até porque Hermes é também Mercúrio, e Mercúrio ele está ligado à comunicação, à mensagem, à fala. O que tudo isso representa? Vamos analisar aí a carta. Quando ele aponta para o alto com a mão direita e para baixo com a mão esquerda, ele simboliza a ligação que ele tem com o mundo espiritual e o mundo terreno. Os elementos que se encontram na frente dele, que é a espada, representa o elemento ar, representa o poder mental que ele tem um raciocínio rápido, ele é muito inteligente, ele é perspicaz, ele é esperto. A moeda de ouro representa o elemento terra, e ele também é Deus dos comerciantes, da negociação, do dinheiro, do que nos mantém aqui na terra, do que nos sustenta aqui na terra, né? Que são as coisas materiais. A água representa o elemento emocional, que ele conhece muito bem o coração das pessoas, que ele sabe como lidar com as situações, com as pessoas, como trazer à tona certas emoções, certos sentimentos, enfim. E o caduceu, ele é a representação do elemento fogo espiritual, onde se encontram serpentes se entrelaçando e na ponta o fogo.
Essas duas serpentes representam a integração dos opostos, feminino, masculino, escuridão, luz, direita, esquerda, bem, mal. Ele se encontra numa encruzilhada, então ele é Deus dos viajantes. Na Grécia, em todas as encruzilhadas tinham uma estátua dele, representando a proteção aos viajantes, representando o não se perder, enfim. Hermes é Deus dos viajantes, patrono dos ladrões e trapaceiros, protetor da magia e da adivinhação, responsável pelos golpes de sorte e pelas súbitas mudanças em nossas vidas. Como eu disse, ele é filho de Zeus e a mãe dele é Maia, tá? Deusa da noite, essas trevas, não é o que é trevoso, né? Mas é a deusa da noite. É filho da luz espiritual e das trevas primordiais. Por isso suas cores são vermelhas, branco, que representam a mistura dessas paixões terrenas com a espiritualidade. Tem uma história aqui de Hermes. Hermes, ele aparece em várias histórias grego-romanas, porque ele é o mensageiro, ele é aquele que entra nas situações difíceis, naqueles emaranhados, naquelas situações confusas, e ele é o que traz a solução, ele é aquele que resolve esses problemas, como no mito de Dionísio, que quando Hera mata a mãe de Dionísio e Zeus tira a criança, né, da barriga da mãe viva ainda, ele pede para que Hermes costure essa criança na coxa dele, para que Dionísio continue a gestação dele ali e assim possa sobreviver. Então, olha só, é uma situação extremamente difícil, complicada, e Zeus recorre a Hermes para resolver aquele problema, tá? Então, Hermes, ele tá muito simbolizado a esse guia. Hermes, quando era criança, ele roubou um gado do seu irmão Apolo. A fim de enganá-lo, ele calçou as sandálias ao contrário para que o irmão seguisse uma trilha falsa. Quando finalmente Apolo conseguiu perguntar-lhe sobre o roubo do gado, Hermes pegou e deu uma lira de casco de tartaruga, falando que ele estava homenageando o irmão pelos dons musicais que ele tinha. E aí, Apolo, se sentindo feliz e envaidecido com essa homenagem, ele dá um presente para Hermes, que são os dons da adivinhação. Então, o que a gente consegue entender com essa história, né? Como ele tem o dom de manipular uma situação e trazer ela de uma forma favorável para si mesmo. Vem para ele com uma pergunta e ele vem para Apolo, não respondendo essa pergunta e sim dando um presente para ele, fazendo uma homenagem para ele, e Apolo acaba esquecendo da pergunta e fica preocupado em retribuir essa homenagem, esse presente para Hermes. Isso representa a astúcia de Hermes, né? A inteligência dele, como ele age às vezes nas situações. Por isso que ele é patrono dos ladrões e dos trapaceiros. Mas Hermes, ele tem uma característica ambígua. Ao mesmo tempo que ele tem essa coisa da manipulação, de mudar o rumo de uma história, de transformar as situações, ele também é leal aos deuses e ele é confiável, tanto que os deuses confiam a ele a sua comunicação, a sua mensagem, e que ele vá lá e resolva uma situação. Então ele possui um cargo de confiança no Olimpo, mas ao mesmo tempo ele tem essa coisa da manipulação, da trapaça,
que está muito ligado a essa questão da astúcia, da negociação, do saber inverter uma situação. Na verdade, Hermes, ele significa o nosso guia interior, tá? Ele representa essa parte de nós que aponta caminhos, que aponta soluções para problemas. E essas encruzilhadas são exatamente essas situações de confusão que a gente não sabe para onde nós vamos, nós não sabemos que decisão tomar. E Hermes está ali naquela encruzilhada para te guiar. Só que ao mesmo tempo nós precisamos saber para onde nós queremos ir. É como se fosse aquela história da Alice no País das Maravilhas, que ela se encontra numa encruzilhada e ela pergunta para o coelho que caminho que ela deve tomar e o coelho pergunta: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então Hermes está lá para mostrar para onde que a gente precisa ir. Mas nós também precisamos entender aonde nós queremos ir, para saber qual caminho tomar, se é a direita, se é a esquerda, se é para voltar, se é para seguir do outro lado. Nesses momentos de confusão, de incerteza na nossa vida, por isso que ele tem essa característica também da confusão, porque ele se apresenta nesses momentos de confusão na nossa vida, só que ao mesmo tempo ele também aponta caminhos. E a energia dele também está ligada aos elementos surpresas da nossa vida. Porque muitas vezes a gente acha que o caminho é para cá. Só que a vida nos leva para um outro lado. E depois, quando a gente já está lá na frente, a gente percebe: nossa, esse caminho está bem melhor do que aquele que eu imaginei que eu deveria tomar. E aí você entende por que você não tomou aquele caminho. Então ele também está simbolizado nesses elementos surpresas, nessas situações que se apresentam que a gente não esperava, nessas pessoas que se apresentam na nossa vida e transformam situações. Ele é brincalhão, é embusteiro, tem suas próprias ideias a respeito do que é importante, então muitas vezes a gente pede esse conselho interior e essa voz interior também não é garantia que você vá tomar a melhor decisão, e ele pode surgir como um pressentimento, uma intuição, uma súbita rajada de energia com relação a novas oportunidades. Indica um momento de clareza e de identificação das possibilidades inexploradas. Ele tem uma frase aqui que eu acho muito pertinente, que Dionísio ele só pode encontrar Hermes quando ele supera o abismo. Contudo, Hermes fica evidente que agora a viagem será possível e que há consciência de suas reais possibilidades e de sua capacidade ainda que não desenvolvida. Quando nos protege mesmo quando não o vemos e que se apresenta nas formas mais estranhas em circunstâncias inesperadas e em momentos difíceis da nossa vida, para nos oferecer auxílio e orientação. Nessas situações, ele é mestre dos 4 elementos, tá? Então, aqui é quando você assume a realidade, né? A realidade se mantém através desses 4 elementos. Nós só estamos vivos e encarnados aqui porque nós somos ar, nós somos água, nós somos terra e nós somos fogo. Esta é a situação sine qua non para que exista a vida na Terra. Precisa ter esses 4 elementos e o 5º, que é o Espírito, que é o sopro divino que dá vida à matéria. Nós precisamos ter esse guia interno ativado, nós precisamos ter relação com esse guia interno, nós precisamos ouvir, perguntar, conversar com ele.
para que nós consigamos tomar decisões, para que nós possamos nos guiar na nossa vida e saber que caminho nós devemos tomar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e até semana que vem.